Podemos engrandecer o nome dele, conhecer mais sobre ele. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje. E me sinto muito feliz e entendo a responsabilidade que é estar aqui. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração para pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, de podermos ouvir o seu nome, ouvir a sua palavra, aprender mais de ti e nos conectarmos com o Senhor. Pedimos que o seu Espírito se manifeste entre nós, que ele esteja aqui e que ele me use para falar a sua palavra. Que o Senhor seja louvado em todo momento aqui. Fale conosco e esteja conosco. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui acha que é importante a oração? Eu. Que bom, né, gente? Quem aqui ora? Eu. Todo mundo ora, né? E quem acha que precisa dedicar mais tempo à oração? Levanta a mão. Bem. Nós que somos cristãos, nós entendemos que a oração ela é fundamental para ter um relacionamento com o Senhor. Então, assim como um carro, por exemplo, que precisa de um combustível para que ele ande, para que ele funcione, nós que somos cristãos também precisamos de um combustível para que o nosso relacionamento com o Senhor ele ande, né, ele se desenvolva. E esse combustível é o quê? A oração. Sem oração, gente, não há relacionamento com o Senhor. Então a oração ela é fundamental. Quem é casado? Vocês que são casados. Não é não? Vocês não conversam com o marido ou com a esposa de vocês? Quem é que não conversa com o seu marido ou a esposa? Eu não tenho marido, mas graças a Deus sou casada. Continuo casada. Tá. Mas a gente sabe que no casamento, se não há conversa, se não há comunicação, não há relacionamento de fato, né? Esse casamento ele acaba. Logo, logo ele desanda. Então a mesma coisa com o Senhor. A oração, ela é a comunicação. É a forma com que nós falamos com o Senhor. Então é através da comunicação que nós falamos com Cristo, que nós entendemos quem Ele é também e podemos ouvi-lo através da palavra dele. Então, sem comunicação, não há relacionamento. Logo, se a gente não ora, nós não nos relacionamos com Cristo. Abram a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Esse verso é um verso muito curto, ele possui aqui na minha versão apenas 3 palavras, mas quando nós entendemos de fato a dimensão do quanto que isso é importante, a nossa vida espiritual, eu digo que ela decola, porque ela muda, porque isso aqui é fundamental. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Se tem uma coisa, irmãos, que o diabo não quer que nós façamos, é orar. Ele odeia a oração. Ele odeia que os filhos de Deus vão para o seu quarto, qualquer outro lugar, e orem, e peçam e clamem a Deus. Ele odeia a oração. E é por isso que, às vezes, a gente até faz um plano com Deus, né? De orar mais, de dedicar mais tempo, e às vezes sempre acontece alguma coisa. Ou chega uma visita, ou a gente lembrou que tem uma coisa, um trabalho para fazer, e a gente acaba não orando da forma que a gente tinha planejado. A gente acaba não gastando ou dedicando, na verdade, aquele tempo que a gente pensou em dedicar para Deus. Mas isso tudo é porque o diabo ele faz de tudo para que a gente não ore ao Senhor. Porque a oração é a mesma coisa que falar com Deus. E falar com Deus é o quê? Comunicação. Sem comunicação não há relacionamento. Sem comunicação não há relacionamento. Então, se por um lado nós temos o diabo que não quer de jeito nenhum que nós oremos a Deus, por outro lado nós temos Cristo que está ansioso por ouvir uma oração nossa. Amém. Eu não sei quanto a vocês, eu imagino que vocês estejam juntos comigo,
Mas eu prefiro ficar ao lado de Cristo e orar a Ele. Amém. Esse verso que fala orar sem cessar. Quando a gente fala orar, a gente sabe que é falar com Deus. E sem cessar é algo que não termina, algo que não acaba, algo que tem continuidade, que não cessa. Então, será que significa que a gente deve orar, falar a Deus 24 horas por dia sem terminar, sem acabar nunca? Todo segundinho, das 24 horas por dia, a gente vai estar falando com o Senhor? Não quer dizer isso. Orar sem cessar quer dizer, logo de manhã, você entra em contato com o Senhor, você conversa com Ele, e ao longo de todo o seu dia, você permanece na presença do Senhor. Você continua sob a vontade dEle, sob o propósito dEle. Então, é que nem um casal. Trazendo esse exemplo de novo, Jesus também trazia muito, né? Ele fazia muito esse paralelo de um casamento com o relacionamento que nós temos com Ele. Então, o casal, eles não andam falando 24 horas por dia, um com o outro, né? Às vezes tem que trabalhar, tem que fazer alguma outra coisa. Mas quando eles não conversam um com o outro, ou eles estão pensando no outro, ou então através das atitudes deles, eles demonstram que são fiéis uns aos outros, que amam uns aos outros. Então é a mesma coisa, no relacionamento com o Senhor, mesmo quando nós não estivermos falando com Ele, através das nossas atitudes, nós demonstramos a Ele. Nós mandamos um comunicado: Senhor, eu sou o seu seguidor, eu sou fiel a Ti, ou não, Senhor, eu não sou o seu seguidor e eu não tenho nada a ver contigo. Abram a Bíblia de vocês agora, Lucas 11. Lucas 11, no versículo 9 ao versículo 13. Lucas 11, versículo 9 ao 13. Diz assim: Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Vocês que são mães, que são pais, se o filho de vocês pedissem um pão, um biscoito, uma bolacha, vocês dariam no lugar uma pedra? Não fariam isso. Então, se nós, que somos maus, que somos pecadores, que cometemos erros, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que já é bom por natureza, que Ele é a própria bondade, nos dará também o Espírito Santo se a gente pedir para Ele. Amém. Amém, né? Amém. Então, a primeira coisa que a gente começa a reparar aqui é que para receber o Espírito Santo, nós precisamos pedir por Ele. E não é todo mundo que recebe o Espírito Santo. Não é todo mundo que se diz cristão que recebe o Espírito Santo. Por quê? Há duas características para aqueles que recebem o Espírito Santo. A primeira é aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Se eles aceitam a Jesus e pedem o Espírito Santo, eles recebem. Nesses 4 versinhos que a gente leu, é curioso notar que 6 vezes é repetida a palavra pedir, 2 vezes a palavra buscar e 2 vezes a palavra bater. Então a gente vê aqui ao todo 10 palavras que são repetidas ao longo dos versos para nos trazer uma urgência de algo. Está sempre assim, peça, 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 busque, busque, bata, bata, mas o que será que a gente tem que pedir tanto? O que será que a gente tem que buscar tanto? E o verso fala que é o Espírito Santo. Nós precisamos pedir incansavelmente pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos bater a porta e nós receberemos o Espírito Santo. Nós precisamos buscar pela presença do Espírito Santo e ela será dada a nós. Então, o pedido mais importante que nós devemos fazer a Deus, aquilo que é mais importante que devemos pedir é o Espírito Santo. E é lamentável ver porque geralmente nós perdemos tanto tempo pedindo tantas coisas a Deus que muitas vezes não são importantes, são supérfluas.
são para prazeres momentâneos, e a gente gasta tanto tempo e tanta energia pedindo essas coisas. E aquele que é de mais especial, que possui maior valor, aquele que é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que é o nosso guia, aquele que é a própria testemunha de Jesus na nossa vida, nós não pedimos, nós hesitamos em pedir, ou se pedimos, não pedimos com tanto afinco quanto pedimos por outras coisas, como um celular novo, ou por mais dinheiro, ou por um cargo maior na nossa empresa, na empresa que trabalha, ou para alguma outra coisa. E a pergunta que fica é: por que não temos pedido com tanto afinco pela presença do Espírito Santo? Por que temos hesitado em pedir pelo Espírito Santo? O Senhor, Ele deseja nos entregar o Espírito Santo. Ele deseja derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Só que se nós não pedirmos, Ele não pode nos dar. Nós precisamos pedir. A Bíblia fala: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e a porta lhe será aberta. Mas precisamos ter a iniciativa de ir ao Senhor e falar: Senhor, eu quero, com meu coração ardente, falando: Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero que você me derrame o Espírito Santo, porque eu quero ir mais profundo no nosso relacionamento. Eu cansei do raso. Eu não quero ficar na superfície. Eu não quero vir à igreja e ficar só sentado no banco, ou fazer alguma coisa, mas não fazer com todo o coração. Eu cansei da superfície. Eu quero algo mais profundo. Eu não vou pedir para vocês abrirem por causa do tempo, mas em Mateus no capítulo 18, verso 19 e 20, diz assim. Mateus 18, verso 19 a 20. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, irmãos? Amém. O Senhor está aqui porque nós estamos juntos, estamos pedindo pela presença do Seu Espírito. Amém. Essa promessa, a promessa de que onde 2 ou 3 ou mais estiverem em nome do Senhor pedindo para Ele, ela possui uma condição. A condição é de que a igreja ofereça orações conjuntas, que elas estejam unidas, ligadas em união, ligadas em amor fraternal, ligadas em paz, em harmonia, em alegria uns com os outros. E quando nós fazemos isso, juntos fazemos isso, o poder que vem do alto é um poder que vem em sua plenitude, do que se fizéssemos sozinhos, ou se fizéssemos com o coração dividido, ou se fizéssemos um com raiva do outro, ou se estivéssemos discutindo. Quando nós, juntos, unidos, ligados em amor uns pelos outros, com o coração perdoador e misericordioso um para com o outro, pedimos e clamamos ao Senhor juntos, pela vinda do Seu Espírito, Ele derrama o Seu Espírito Santo, e bênçãos e poder do alto de uma forma que nunca antes foi feita, de uma forma plena, em sua total plenitude. Amém, Deus. Quanto maior a união da igreja, maior será o poder vindo do alto. Aleluia. Quanto mais unidos estivermos em comunhão, em amor a Cristo, maior será o poder que receberemos vindo do alto. Quanto mais ligados estivermos uns com os outros, quanto mais perdoarmos uns aos outros, quanto mais respeitarmos uns aos outros, e quanto com maior poder e com maior desejo pedirmos pelo Espírito Santo, Ele nos dará. Amém. E um poder grandioso vindo do alto, como nunca antes descerá sobre essa igreja. Amém. Já passou da hora de entendermos, irmãos, que enquanto isso não acontecer, enquanto nós não vivermos em unidade de propósito, em unidade de pensamento, não receberemos o Espírito de Deus. Precisamos entender que precisamos buscar, clamar pelo Espírito Santo em unidade de propósito e um só pensamento. E então Ele descerá sobre nós. E seremos abençoados e agraciados com seu poder. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Temos também que entender que o mesmo Espírito que se moveu lá nos apóstolos no dia de Pentecostes, e que
através da sua influência, puderam operar maravilhas, também está estendido a nós. Nós também podemos receber esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não está restrito a uma época, a um lugar, ele não está restrito a uma idade, não está restrito à sua conta bancária, ao seu status social, ele não se interessa com essas coisas. Mas o Espírito Santo, a influência dele, está disponível para todos. Amém. Todos aqueles que aceitam a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E que pedem, que clamam pela vinda do seu Espírito. Jesus está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração do seu Espírito santificador e transmitindo a vital influência de si mesmo ao seu povo. O Senhor está ansioso para derramar o seu Espírito Santo sobre nós, mas nós precisamos pedir. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conceda perdão pelos nossos erros e pecados e graça, que Ele derrame as suas bênçãos sobre nós, em especial a vinda do seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar e clamar pelo Senhor. Podem ficar de pé. Deus, rendemos graças a Ti porque Tu és bom, porque as Tuas misericórdias elas se renovaram mais uma vez. Te agradecemos porque Tu és bom e porque Tu nos ouve. Tu escutas a nossa oração. O Senhor está presente nesse lugar, não temos dúvidas disso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma inigualável. As Tuas misericórdias têm se renovado todos os dias e nós temos visto o mover do Teu Espírito nessa igreja. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, de poder falar do Teu amor. Te agradecemos por todas as coisas e te pedimos que continue conosco. No nome de Jesus Cristo.